Mas é isso. Bora pro campinho, trazer aqui a nossa percepção da escalação ideal de amanhã. Mas eu faço uma pergunta. Você prefere que a gente faça o campinho do nosso gosto ou a gente faz o campinho imaginando o que o Vojvoda vai fazer? É uma pergunta sempre desafiadora. Mas como é meio difícil acertar o que o Vojvoda vai fazer, eu acho que vale a pena a gente experimentar o que é que a gente acredita ser a melhor equipe para enfrentar esse Fluminense. Pra gente. Sim. Então é isso. Lembrando também outro detalhe importantíssimo, né? O Fortaleza não vai jogar quarta-feira que vem. Muito menos domingo que vem. Né? É data FIFA. Então, o jogo de hoje é um jogo que vai abrir uma distância para o próximo jogo. Então, hoje tem folga. Hoje, tu sabe que o Marinho treinou agora no Exército e. Capou o gato. Sabadão, né? Porque o Marinho, quem não viajou, ficou de folga aqui, né? Quem viajou, no caso do Marinho, que está suspenso, ele treinou com um grupo hoje e foi dispensado. Então, o Marinho, uma hora dessa. Perfeitamente. É justo. É justo. Eu acho que o Marinho é capaz de ir amanhã pro jogo, né? Deve ir, né? Imagino que ele vá amanhã acompanhar o jogo com os companheiros e tal. Mas tá de folga, né? Hoje ele pode sair pra balada. Acho não, Se né? ele ainda não tiver entregado a casa dele no Rio, né? Tem a casa dele para ficar e tal. Eu acho que não, acho que a esposa dele tá morando aqui no Rio. Aqui no Rio, é? Ou, Tu tá por aí, é? lá no Rio. Aqui é Vila União, lá no Rio. Mas é isso. Bora então começar. Ó, pra galera do corte, obrigado a todo mundo. Deixa o like aqui nesse corte do Campinho, saindo no domingo. Obrigado pela sua presença aqui. Vou dar só uma vírgula, né? A gente fala de novo, Bora, né? bora. Vai, vou puxar. Começando mais um campinho de Fortaleza e Fluminense e Fortaleza, 12ª rodada. Você que está acompanhando pelo corte, deixa o like, se inscreve no Glória e Tradição e compartilha esse vídeo nos seus grupos aí. Essa é a nossa escalação que a gente imagina a ideal para o Fortaleza nesse jogo contra o Fluminense hoje, domingo, né? Thaís, João Ricardo no gol, não tem dúvidas. Sem segredo, né, Saulinho? Sem segredos. A linha de 4, eu também não imagino nenhuma surpresa, até porque não temos nenhum suspenso. Então não tem, né? Não precisa poupar ninguém. Eu acho que é o que temos de melhor. Lembrar para a galera que está acompanhando que o Fortaleza vai ter aí pela frente vários dias em que vai ser dado uma folga mais longa, vai ser oportunizado várias sessões de treinamentos, né, durante a data FIFA, a questão das finais da Copa do Brasil. Então, não existe uma razão plausível para não ir com força máxima, para segurar jogador. Pelo contrário, eu acho que o Vojvoda ele fez essa gestão de condição física nos 2 últimos confrontos, com Curitiba e no último jogo contra o América Mineiro. Então, agora é ir para cima desse Fluminense na expectativa de pontuar no Rio de Janeiro, o que seria um ótimo resultado para as nossas pretensões no campeonato, né? Perfeito. Então fica aí a Tinga e Pacheco, né? Para não ter dúvida. No meio, Thaís, já vem aqui a primeira grande dúvida, tá? Caio volta de suspensão do último jogo contra o América. E só temos que escolher 2, né? O Caio volta ao lado do Zé. O Pedro, que jogou os últimos 2 jogos como titular, contra o Curitiba e contra o América Mineiro. Contra o Curitiba, o Zé ficou fora. Contra o América, Caio ficou fora. Agora é a hora do Pedro ficar fora? Acredito que sim. Assim, existe um ponto aí, né? O Pochettino ele vem jogando uma sequência de jogos como titular, né? Fez, acho que contra o Curitiba entrou como titular e os 2 jogos contra o América também foi titular. Então ele vem numa sequência aí. Vai ser o momento de segurá-lo? Qual é o grande problema?
o Caleb é quem seria, teoricamente, o substituto para o Pochettino. Em vários momentos, um substituiu o outro, seja o Caleb começando... E se for jogo para 3 volantes? Então, é uma opção. Pedro Augusto com Zé Wellison e Caio Alexandre, até para segurar o Pochettino, que vem numa sequência, eu acho interessante. Também acho interessante, tá? Não é uma má ideia. Aí, caso não funcione, no segundo tempo se reajuste e volta. Exatamente. Interessante. Pois vamos nisso, então? Vamos. Preenche o meio-campo, né? Tem um meio-campo de contenção, um meio-campo de construção também, de saída. Agora sim, os pontas, ele tem que funcionar, né? Porque vai ser muita bola direta, assim, muita bola ligada buscando os pontas, né? Buscando a velocidade. Então, é jogo pro Marinho e pro Guilherme ou o Machuca serem bem agudos, né? Assim, ajudarem bastante nessa construção ofensiva. E aí eu já adianto aqui o primeiro, talvez o debate mais importante da live de hoje, desse campinho de hoje. O Machuca volta como titular para dar uma segurada no Guilherme. Uma segurada para nada, né? Mas é mais para um jogo. Para devolver minutagem para o garoto, né? Isso. Eu acho que é o seguinte: o Machuca ele chegou a jogar alguns minutos ali contra o América. Foram poucos minutos para a gente ver. E, óbvio, ele entrou no lugar do cara do confronto, que foi o Guilherme, né? Então, já entrou precisando corresponder, mesmo voltando de uma pancada, uma lesão no pé. Eu acho que é aquela coisa, você lembrou bem. Não existe razão para segurada. Segurada é para nada. O Marinho não joga, tá? Então eu peço perdão aqui a galera. O Marinho tá suspenso. Né? Exato, o Marinho tá suspenso. Então, o que é que a gente tem de alternativa, certo? Vou tentar desenhar aqui, cogitar algumas possibilidades. A gente tem a possibilidade de jogar com o ponta esquerda junto a Galhardo e Lucero, algo que eu não gosto, mas que o Vojvoda já colocou em alguns momentos e não me surpreenderia se colocasse novamente. Eu não gosto muito, não. Ou a gente pode experimentar o Machuca pelo lado direito. O Machuca veio para ser nosso ponta esquerda, é verdade, mas vinha jogando pelos dois lados lá no União Santa Fé, né? Ele é um cara que, inclusive, muita gente questionou porque ele tinha muitos jogos pela direita e etc. Vinha fazendo boas partidas pela esquerda, mas também tinha muitos jogos no União pela direita, então eu acho que seria uma possibilidade de, na ausência do Marinho, que é o titular da posição, experimentar o Machuca e não abrir mão do Guilherme. A gente teria as duas coisas. O que é que tu acha? Eu não sei se o Vojvoda faria isso, mas para mim era uma opção muito legal. Manter o Gui na esquerda para manter a boa fase dele, né? Aproveitar a boa fase dele. E aí traria o Machuca para cá, para a direita, né? Porque ele é ambientado, mas ele nunca jogou por esse lado. Só que eu não sei o que o Vojvoda fez nos treinamentos, né? Pode ser que ele tenha treinado isso, então, e é aquilo que eu falei. Como nós vamos com 3 volantes, o meio campo bem preenchido, a gente precisa ter velocidade nos lados. Então, eu não sei se o Pikachu tem essa velocidade para ser utilizada. Então, eu não abriria mão da velocidade do Machuca nesse confronto. E aí é onde entra um grande ponto. Ou o Machuca é titular pela esquerda no lugar do Gui e o Pikachu vai para a direita, ou o Machuca entra titular na direita. Mas para mim, o Machuca tem que ser o titular. Seja em que lado for, entendeu? Porque é uma peça fundamental nesse esquema para utilizar a sua velocidade. Então, ou ele sai, ou sai o Guilherme ou sai o Pikachu, mas o Machuca ele tem que jogar. Entendeu? A questão do Pikachu talvez a necessidade de uma boa recomposição contra o Fluminense
nos mostrasse que a presença do Pikachu seria o ideal. Se a gente for tentar olhar para o time titular do Fluminense, a gente tem aí alguns atletas que podem imprimir velocidade, daí a importância de uma boa e rápida recomposição. São eles, na minha ótica, né, o Keno e o John Kennedy, principalmente o John Kennedy, que joga ali junto ao Cano no ataque. Então fica realmente uma dúvida, né? Se a gente recorre ao Pikachu ou se entra com 2 pontas. Eu entraria com 2 pontas por achar que a escolha por 3 volantes nos dá uma segurança no meio para recompor adequadamente e fazer frente, né? Fazer oposição à formação do Fluminense, que joga mais ou menos num 4-4-2. Então, vamos fazer um desenho aqui, certo? O Guilherme na ponta esquerda, o Machuca na ponta direita e o Lucero como centroavante. Num eventual, assim, Fortaleza funcionaria dessa forma com a bola, digamos assim. Sem a bola, teoricamente, sabendo do que o Guilherme tem feito para voltar para marcar, muitas vezes a gente tem visto o Guilherme voltar para marcar, recompor numa segunda linha de 4, eu vislumbro essa possibilidade aqui, Saulo, de sem a bola, vou fazer aqui, né? Sem a bola, se comportar mais ou menos assim, né? E eu acho que isso não nos exporia da maneira como alguns podem apontar por estarmos jogando com 2 pontas, né? Com 3 atacantes, sendo eles 2 pontas. Isso aconteceu naquele jogo contra o Fluminense, né? Contra o Fluminense, eu acho que o nosso era Caleb, nós jogamos assim, jogamos com, deixa eu ver aqui como era o Fortaleza e Fluminense. Porque o Moisés fazia isso que você fez com o Guilherme, entendeu? Sim. Deixa eu ver aqui. A nossa escalação nesse jogo, ela foi Fernando Miguel, Tinga, Brito, Tite, Pacheco, Caleb, Hércules, Caio e Moisés. Tipo assim, era Tinga, Brito, Tite, Pacheco, essa linha defensiva, Hércules e Caio, Pochettino no meio, Caleb, Moisés e Galhardo. E aí porque o Lucero, ele tava quebrado, o Lucero. Aí, quando o Fortaleza recuava, era exatamente o que você fez. Só que no lugar de ser no exemplo que você trouxe, né? No lugar de ser o Machuca, o ponto, no caso, era o Caleb, o ponta, quem fazia essa primeira linha ao lado do Galhardo era o Pochettino. Ficava Moisés ao lado do Pacheco, ficava Caleb ao lado do Tinga, né? Fazendo a outra linha, e na linha da primeira linha lá era Galhardo e Pochettino. É algo que já pode ser feito. Então, eu nem duvido que seja que o Machuca recue e o Pedro faça esse primeiro bote, essa primeira pressão. Pressão, né? A pressão na saída de bola adversária. Na saída junto com o Lucero, né? Aí Moisés e Machuca recuam para a segunda linha de 4 e Pedro e Lucero vão pressionar a defesa para roubar a bola. Isso acontece sempre, né? Não é nenhuma novidade, né? Então acho que seria uma boa situação esse time, é um time muito interessante e fica provando aí, né, Thaís, como sai o Marinho, a gente fica na dúvida, né? Se bota o Machuca, se bota o Pikachu, se bota não sei quem. A força do elenco nesse momento tem sido fundamental, né? Sai o Caio, entra Pedro,
Caio volta, Pochettino ganha folga, Marinho suspenso, a gente coloca o Machuca, né? Então, sempre tem uma possibilidade nova para manter a força, né? Mas é isso, galera, pode dar o print, viu? Inclusive, Thaís, queria dizer que no último pré-jogo que eu fiz com o FT, na quarta-feira, nós acertamos 100% do time, né? O time que enfrentou o América Mineiro foi 100% o time que nós escalamos aqui, né? Que era Zé, Pedro, Pochettino, Guilherme, Marinho e o Ciro. Mas é isso, vamos embora. Agradecer a audiência muito boa dessa tarde de sábado, né? Quem não deixou Saulinho, o like... só um ponto. Tá entregue aqui o nosso campinho. Agradeço a todo mundo que conferiu. Deixa o like, não sai sem deixar o like, mas eu vou dar uma viradinha aqui para a gente poder dar alguns recados.